A paz do Senhor para todos. Trazer uma palavra para a nossa edificação neste momento, falar sobre o arrebatamento da igreja, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo que está próxima, os sinais que estão acontecendo. E nós vemos na palavra de Deus, no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 13 e diante, que diz assim a palavra do Senhor: estando ele no Monte das Oliveiras, os seus discípulos disseram em particular: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, porém, respondeu e disse: acatai vós que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvirei de guerra e de rumor de guerra. Olhais, não vos assustei, porque isto é mesmo que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas é o princípio das dores. Então aqui nos mostra na palavra de Deus aonde os discípulos chegaram para Jesus em particular e perguntaram: mestre, que sinal nos mostra da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus disse para os seus discípulos: acatai vós que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Muitos falsos cristos já apareceu, dizendo aí que é o Messias, e muitas pessoas estão sendo enganadas pelos falsos cristos. Mas é para se cumprir a palavra de Deus. Depois Jesus continua falando e dizendo: eu também ouvirei falar de guerra, rumor de guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. E isto é mesmo que tudo isso aconteça. Então é necessário que tudo isso aconteça, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Nós vemos no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Então tem que se cumprir a palavra de Deus. Então Jesus continua falando que haverá escândalo nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós vemos aqui que Jesus também falou sobre os falsos profetas que iam surgir. Estão por aí os muitos falsos profetas. E Jesus diz que tudo que está acontecendo é o princípio das dores. Princípio significa começo das dores. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira, está se cumprindo. Então vamos ver alguns sinais da palavra de Deus que nós vemos hoje, que nós sabemos que está se cumprindo e se cumpriu as profecias da palavra de Deus. Nós vemos aqui quais são os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo a uns discípulos em particular. Queria saber também quando é que Jesus ia voltar. Já naquela época os discípulos já queriam saber qual era o dia que Jesus ia voltar. Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe. Então, ninguém sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Mas Jesus continua: mas esses são os sinais da minha vida. Quando estiver acontecendo tudo isso, é porque está próximo a volta do nosso Senhor Jesus. E nós vemos os sinais se cumprindo, que Jesus disse que nos últimos dias, nos tempos, apareceria falsos cristos. Esses são alguns falsos cristos que já apareceu, estão por aí dizendo que é o Messias. E nós vemos que a palavra de Deus é verdadeira. Muitos estão dizendo que já é o Messias. E aí as pessoas estão seguindo esse tipo de pessoa, pensando que é o Messias. Mas Jesus nos alertou que apareceria falsos cristos e também falsos profetas. Jesus disse: acatai vós, por quê? Por causa dos falsos profetas, os falsos cristos e os falsos profetas. O falso profeta, ele vem, será um lobo vestido de ovelha. Então o falso profeta, ele usa a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus, mas é lobo. Os falsos profetas, ele nega a verdade, ele traz meia verdade. Ele prega meia verdade e no meio dessa meia verdade vem com a mentira, distorcendo a palavra de Deus. Mas Jesus continua dizendo
para os seus discípulos que nos últimos tempos haveria também guerras. E nós vemos que já teve guerras. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Hoje ele já fala da Terceira Guerra Mundial. Então nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Guerra e rumores de guerra. Quem não viu nessa época aqui das duas torres gêmeas que teve essa guerra, o ataque no 8 Leicente, e nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Mas continua Jesus dizendo que haveria guerra e também fome. Nós vemos que muitos países aí estão perecendo de fomes. É para se cumprir a palavra de Deus. Enquanto alguns países estão morrendo de fome, alguns outros estão estragando comidas. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir. Também Jesus falou que nos últimos tempos haveria fome e peste, doenças. Então os médicos procurando a solução das curas e muitas doenças que ainda não encontraram a solução. Muitas doenças que surgiu, estão surgindo. Essa aqui, que nós vemos que agora há pouco teve. E a palavra de Deus tem que se cumprir. Nós vemos aqui que a palavra de Deus é verdadeira. Tem que acontecer. Peste significa doença, praga. E nós vemos aqui algumas pragas também que surgiu. Aqui a praga dos gafanhotos, mas tem outras também. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Mas também continuam os sinais da volta de Cristo, não só as pragas, como as doenças, como também terremoto. Muitos lugares também já deu terremotos, destruiu casa, prédio, muitas pessoas passando por situação difícil, a questão do terremoto. Mas não só o terremoto, que também nós vimos, como também o tsunami que teve, também nós vimos também essa época que passou e aconteceu o tsunami, vários países foram atacados pelo tsunami. Mas também a Bíblia fala sobre o pecado, que nos últimos dias o pecado ia aumentar. E nós vemos o aborto. Hoje muitas pessoas abortando o pecado. Mostra que as pessoas hoje perdendo o temor. É porque a Bíblia diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então muitas pessoas abortando, mães jogando seus filhos no lixo, recém-nascido. Que ponto nós estamos chegando? Também um dos pecados que estão aumentando, as drogas. Quantas pessoas hoje vivendo nas drogas, por causa das drogas, estão destruindo família, destruindo os lares. Os jovens hoje estão nas drogas. Criança também já fumando droga. É o que nós estamos acontecendo nesses últimos dias. Aqui também pecado sobre a traição. Pessoa traindo uns aos outros, os cônjuges. E a Bíblia também fala sobre: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a violência entre família, pai, filho. E a Bíblia diz: nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Então esses sinais estão acontecendo. Os sinais também que aconteceu agora há pouco foi o óleo que foi derramado ali nos mares. Aconteceu também. E através do óleo que foi derramado nos mares, morreu muitos peixes. Então nós vemos que os sinais se cumprindo. Também aqui fala, aqui os mares também matando os peixes e o mar ficou coberto de sangue. A que ponto chegamos da violência do ser humano? Também nós vemos aqui vulcões, também já aconteceu esses sinais. Muitos vulcões estão em erupção. É os sinais da volta de Cristo. Outros sinais nos mostram a volta de Cristo. A ciência, a tecnologia avançando, nos mostra que Jesus está voltando. Outros sinais que nos mostram a volta de Cristo: o HIV, doenças incuráveis, HIV, e muitas pessoas estão pegando HIV. Também nós vemos os sinais que a ciência se multiplicar, o clonagem da ovelha Dora. Também é um dos sinais que nós vemos que foi descoberto
e essa ciência e está se multiplicando. Aqui também remédio para as doenças, a febre amarela. Sinais também que nós vemos, sinais nos céus. Jesus disse que haveria sinal no céu e sinal também na terra. Alguns sinais que já aconteceu no céu, como por exemplo, sinal na lua, eclipse da lua. Também nós vemos algum eclipse da lua que já aconteceu, que a lua escureceu. O sol também, o eclipse do sol, o dia virou noite. Nós vemos que esses sinais também aconteceram. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo também, os homens se preparando para a guerra, construindo arma. E nós vemos que é sinais da volta de Cristo. Para quê? Para destruir o próprio homem. Então haveria sinais no céu, na terra, guerra. Então nós vemos que esses são os sinais que estão acontecendo. Um dos sinais que agora nós estamos acontecendo agora no momento é o tal de coronavírus. Esses sinais que está atingindo os países aí. E nós vemos que o homem estão sem solução. Mas eu quero dizer, a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo em buscar a presença de Deus. Porque nós sabemos que esses sinais têm que acontecer, que Jesus disse, esses sinais têm que acontecer. Mas é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Outros sinais que nós vemos na palavra de Deus é pessoa marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como muitos falsos profetas já marcou data para a volta de Cristo, em 1914. A Testemunha de Jeová marcou data, mas isso não aconteceu. E outras datas que foram marcadas para o fim do mundo, 2010, 2012, 2013, marcaram para o fim do mundo e não aconteceu. Marcaram data para 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Tem uma data agora para ser marcada agora para dia 8 de abril. Um falso profeta já profetizando aí, dizendo que Jesus vai vir dia 8 de abril. Mas todas essas datas que marcaram, nenhuma dessas datas vai se cumprir, porque Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Aqui foi no ano 1914, Testemunha de Jeová marcou data para a volta de Cristo e não se cumpriu, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Jesus também falou a respeito sobre sinais no céu. Muitos sinais estão aparecendo, pessoa que está dizendo que já viu Jesus no céu, também sendo enganado por falta de conhecimento. E nós vemos que é a palavra de Deus que estão se cumprindo. Outros sinais nos mostram que nos últimos tempos haveria heresias, muitas heresias que estão surgindo e vai surgir cada vez mais, porque nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos sinais que nós estamos vivendo é apostasia. Apostasia, muitos se apostatando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e sendo enganado pelos falsos profetas. Então quero dizer que nós estamos nesses últimos tempos, significa que nós estamos no princípio das dores. Jesus nos alertou. O princípio das dores significa o começo. Então tudo isso que está acontecendo são o princípio das dores. Se é o princípio, significa que vai aumentar as dores. Mas nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Jesus, ele vai voltar. Então que nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele disse que vai voltar a qualquer momento. Então nós devemos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então Jesus, ele vai voltar. A palavra de Deus está se cumprindo. Tudo que está escrito na palavra de Deus, nós vemos que os sinais estão se cumprindo. Então é tempo de você despertar. Meu amigo, se volte para Cristo. Você que está afastado, se volte enquanto é tempo. Você que não aceitou ainda, aceite Jesus. Esse é o conselho que eu posso te dar. Que nós estamos vivendo hoje, os sinais estão bem fortes. Feito essa coronavírus, isso é um sinais da volta de Cristo, está muito forte. E para todo mundo. Mas eu quero dizer, a nossa esperança está em Cristo. A nossa solução está em Cristo. E nós cremos que Jesus, ele vai voltar a qualquer momento. Se Jesus pode vir hoje, amanhã ou depois, não importa. O que importa é que a palavra de Deus está se cumprindo e ele vai voltar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus.
que você possa